Silvio Benfica. 1h04:30, começando Sala de Redação, oferecimento produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House Toyota. Aproveite o fim de semana e dedetize você mesmo a sua casa na cidade, praia e serra com Gimo Gás Fumigante ou Gimo Dedetizador ativado por água. A escolha é sua, eficiência é Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, liquidação e saldos Tumeleiro, produtos com descontos imperdíveis e é tudo em 8 vezes sem juros em todos os cartões. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Bem, a gente vai conferir a hora certa, oferecimento Crematório Metropolitano, o telefone é 0800 51 26 24, agora 1h05. E a temperatura de Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, 25 graus e 2 décimos, sala de redação. Vamos bater um papo aqui com o Guerrinha e com o Lauro o programa todo. Ontem aí do Guerrinha disse uma coisa que eu também digo há muito tempo, que não tem mais jogo jogado, de moleza não tem, acabou, barbadinha não tem. Haja vista o que aconteceu com o Cruzeiro campeão brasileiro e o Flamengo, queira ou não, campeão da Copa do Brasil. Se deram mal. O Cruzeiro perdeu o fôlego, né? O Cruzeiro altitude, sempre é bom lembrar. O Cruzeiro sofreu com muito... Era 3.000 e tantos metros. Alto. Sofreu muito com isso. Teve a chance de matar o jogo, deu uma bola na trave com o Dagoberto e não matou e depois sofreu. Agora, a derrota do Flamengo, Lauro, ela tem um único culpado. Parece mentira, o futebol é coletivo, mas tem um culpado, que é o volante, o Amaral. Não pode, com 12 minutos, um jogador levar o cartão vermelho. É um absurdo. Não pode. Assim mesmo empatou ainda, né? Isso, não pode. Ele deixa o resto do time pendurado no pincel, foi o que aconteceu. Descreve aí, porque nem todo mundo viu. Foi uma jogada, o Benfica até lembrou aqui. O segundo amarelo? Não. Foi direto? Não, direto. 12 minutos direto. Para lembrar o Luiz Henrique, aquele zagueiro do Novo Hamburgo. Com a diferença que com o Luiz Henrique foi dentro da área. E foi uma jogada na intermediária, né? Esse foi Quantos minutos de jogo? 12. Que filha da mãe. Ele levantou a perna. Ele atingiu os dois irmãos do cara. Atingiu os dois irmãos. E deixou a perna. Isso. Atingiu e a perna ficou. E o árbitro estava em cima. A chuteira. Não tinha o que ser feito. Eu também discuto o pênalti, que o primeiro lance, o primeiro gol do Leão. Acho que não foi. Acho que não foi. Acho que o jogador dobrou a perna, sim. Mas não pode um time jogando fora de casa contra um adversário que vai fazer uma guerra. Tu ficar com 11, com 10, com 12 minutos de jogo, bom, tu vai sofrer. Foi o que aconteceu. É o irresponsável. Né? Sobre esse negócio da altitude, já que nesse lugar onde jogou o Cruzeiro é 3.000 e tantos metros, parecido com La Paz, que é 3.600, houve uma especulação uma vez, agora que o Cacalo chegou aqui também, o seguinte, que a FIFA poderia tomar uma providência em relação à superaltitude. Não estão falando de 1.800 metros, estão falando de mais de 3.000 metros. Porque é uma covardia, uma sacanagem. Não, mas o país tem a capital, La Paz, a capital da Bolívia, e tem todo o direito. Tá, mas será que não dava para... Não sei. É uma coisa... Esse debate ocorreu assim há uns 4 anos, com muita força, mas... E a nota lamentável da noite foi o comportamento da torcida, de alguns torcedores. A propósito, é o tema da Interativa, eu posso anunciar aqui, Guerrinha. Claro. Antes, para dizer que hoje é dia de sala online, você confere no site da Gaúcha, radiogaúcha.com.br, com o oferecimento de Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista Real Atacado. Pois a Interativa do programa, com o oferecimento de Nasale, Residencial do Ville, a Beira-Mar em Capão da Canoa, últimas unidades nasale.com.br, pergunta o seguinte: depois dos atos racistas contra o Tinga ontem à noite, o Real Garcilasso deve ser excluído da Libertadores da América, porque isto consta no regulamento, essa possibilidade. Sim ou não? É o que está perguntando a Interativa do programa. Eu gostaria muito que isso acontecesse, e a grande prova do erro, que hoje o técnico do Real Garcilaso, numa atitude grandiosa, veio a público e pediu desculpas ao Tinga, ao Cruzeiro, aos brasileiros, pelo que ele ouviu ontem lá. Isso não pode acontecer. Sabe o que eu não entendo, Guerrinha? Foi na Venezuela, é isso? Foi. Não, eu não entendo o seguinte. No Peru. No Peru. Bom, no Peru já... Porque olha aqui, Colômbia e Venezuela... Eu estava o ano passado em Cartagena, tá? Tem muito mais negro do que branco em Cartagena. Na Venezuela tem muitos lugares assim também.
tu for a Medellín também, que é o Caribe e tal, tem mais negros do que brancos. Então, ter racismo num lugar onde há até uma predominância... Ter racismo em Salvador, é como ter racismo em Salvador. Como é que vai ter racismo contra negrão em Salvador? Eu troço que não. É verdade que nunca elegeram, como nós aqui, um governador negro. Nem um prefeito de Salvador negro também. E o Tinga chegou a dizer hoje que trocaria o título da Libertadores pelo fim dessa coisa. Olha como afetou. O presidente do Atlético Mineiro, o Calil, reconhecidamente um anticruzeirista. Ele é enlouquecido contra qualquer coisa do Cruzeiro. Ele postou no Twitter a seguinte coisa: me tiraram a alegria da derrota do Cruzeiro. Lamentável. E o Tinga jogou. Imagina. O Tinga jogou 4 anos na Alemanha. E disse que E nunca houve esse problema. Silvio, só uma coisinha rápida aqui. Tu falasse aí na interativa no Nazari, né? Nosso amigo Nazareno. Isso. Eu só comunicar. Alô, Nazareno. Alô, Nazareno. Sabe quem é que está nos visitando aqui? Tá ali, ó, no aquário ali, ó. O primo do Nazareno, cara, é mole. Oswaldo Olavo Ferreira tá ali com a entourage ali. Viu? Tá te mandando um abraço, viu, Nazareno? Muito bem. Essa questão do racismo, eu acho que não há pessoa que discuta o mérito desse assunto. É evidente, isso é uma coisa absurda, maluca, né? Despropositada. Eu tenho dúvidas se o Benfica falou que consta do regulamento. Tenho dúvida se é justo tu desclassificar, excluir o time da competição por meia dúzia de vagabundo, tu entende? É a mesma coisa aquela que aconteceu com o Corinthians lá, que para mim é muito pior, matar uma pessoa Que a pergunta, é muito pior, tu entende? Eu acho que a pergunta vale. Não. E acho até que nós vamos ter que Não chegar... tô discutindo E a resposta é conhecida. Nós vamos ter que chegar num ponto de radicalismo. Alguma coisa radical como providência vai ter que ser Não, tomada. Benfica, eu não estou Não vai acontecer. discutindo a pergunta, ela é válida, eu estou discutindo a resposta. Sim, sim, Tá sim. entende? Estou discutindo Ela a é conhecida. resposta. O racismo é um absurdo, né? Não vou nem falar porque isso não precisa mais falar. Mas mais grave do que isso, embora isso também seja muito grave, foi matar uma pessoa lá no jogo do Corinthians. Né? A Agora, providência tomada não foi meia a exclusão dúzia, do time. meia dúzia de vagabundo não pode, me parece, né, excluir um time da competição. Acho que tem que punir, inclusive o time, mas com uma pena pecuniária fortíssima, talvez, que eu não o permita pagar ou participar da próxima Vou competição. ampliar, Mais do que isso, tem que perder mando de campo. Não, eu estou dizendo assim, porque senão tu generaliza. Nós vamos dizer assim, pô, não vou mais na Venezuela porque o povo... Não, no Peru, né? Peru. Não vou mais no Peru porque o povo peruano é racista. O povo peruano não é racista. Né? São meia dúzia de sujeitos que não condizem com o povo peruano. Mas o problema é o seguinte, Cacalo. Aqui também tem isso, Benfica. Meia dúzia de caras, há pouco tempo atrás, no estádio X, Y, né, começaram a fazer isso. E não vou dizer que são as pessoas daquela cidade que fazem isso. Né? Agora, que tem que haver punição, tem. Eu não discuto mais o mérito disso, porque o mérito não é óbvio, né? Não... Tem dois detalhes aí. Primeiro, eu acho assim, ó, é necessário uma punição radical, uma ação radical da cidadão da que confederação, da tem esse FIFA. Eu procedimento. imagino o Tinga dentro de campo. Mas isso é crime, Ou Benfica. qualquer- É a segunda Então, vez, ele lembrou, inclusive, e é a segunda talvez- vez que ele vive isso. Ele viveu em Caxias Caxias. quando jogava no Benfica, mas Internacional. isso é crime. Claro. Isso é crime, tem que ser punido como Cidadão crime. que faz isso, Né? Pois é, E Cacau. é crime inafiançável ainda. Não, mas Prende o cara, não sei como é que é no Peru, mas aqui no Brasil, prende o cara e deixa preso. tu Aqui entende? lei Afonso Arinos. Mas se não se toma uma providência ali adiante radical contra o clube, eu acho que pode ser isso, ou pelo menos perto disso, nós vamos seguir convivendo com essa situação. E outra coisa, Cacau. E a Comebol não toma a Comebol na questão até mais grave, porque teve a morte do garoto na Bolívia. O que faz? O que fez a Comebol? Ela tirou... ela não tirou o mando de campo do Corinthians, tirou a torcida do Corinthians de dentro do estádio. Isso aconteceu, se não me engano, num jogo só. Um jogo só. Teve 3 torcedores, parece, naquele jogo. Essa Comebol é envelhecida, arcaica, superada. Benfica, Ela não faz a nada. punição para um ato racista, ela é evidente, não tem que discutir. A mim não tem que discutir isso e não quero que pareça que não estou dando importância ao fato. Eu dou tanta importância que é um fato indiscutível. É isso que eu quero dizer, que a punição é indiscutível. Discutido é para quem deve ser o objetivo da punição. O cidadão sem dúvida nenhuma, tem que ser punido. O cara que faz isso, não tem nenhuma dúvida. Né? Agora, se o presidente do Real Garcilaso é antirracismo, se os jogadores são antirracismo, se os diretores são antirracismo,
Como é que eles vão controlar meia dúzia de vagabundos? Vamos ampliar um pouco isso aí é o racismo, tá? Vamos ampliar um pouquinho. Agora, o último jogo do Grêmio na Arena, eu estou ouvindo a Rádio Gaúcha, um cara jogou um chinelo, tá. Não estou dizendo que é legal jogar chinelo, porque é um imbecil que jogou. Ficou de pé descalço. Idiota, o idiota. Voltou de pé descalço. O idiota. Pô, o cara completamente... Bom, tá, jogou um chinelo, tudo bem. Tudo bem não, tudo mal. Tá? Eu acho que as coisas têm que ter um limite. Bom, agora o Grêmio não vai jogar 10 jogos na Arena porque o cara jogou um chinelo. Não, se houver um troço horroroso, não, aí tem que tirar 20 jogos da Arena. Mas jogou um chinelo, não é, eu não quero me referir ao Grêmio, ao Inter, não, eu acho o seguinte... Então tem um débil mental lá que... Eu acho que está na hora de dar um basta, e só tem uma forma de dar basta, punindo com rigor. Não pode ser Enquanto não desproporcional. acontecer uma punição com rigor, e esse caso é emblemático, o caso de Oruro, o caso de Oruro é com morte. Sim. É com morte. Aí daqui a pouco tu abre lá os sites, problemas lá no treino do Corinthians. Muito bem, a torcida organizada foi lá para quebrar as pernas do Pato e do Sheik. Bom, é uma coisa que não dá para aceitar. Presente, um cidadão de Oruro. Não, esse não pode estar lá. Se disse o Benfica agora aqui que essa punição está prevista no regulamento, bom, se está prevista no regulamento, então pau nele, então. Então, que puna-se o clube se isso está previsto. Se o clube e os torcedores... de mando de campo, tem não, Benfica, punição mais drástica a eliminação. Se os clubes e os torcedores estão sabendo que há essa possibilidade, então que se aplique a penalidade. Agora, não adianta, poderia assim, os jogos a partir de agora do Real Garcilaso com portões fechados. Para punir os torcedores. Aí tu vai punir os que não fazem isso. Se bem que não eram poucos, Cacalo. Era uma boa parte do estádio. Mas então cumpra esse regulamento. Então, pau nesse clube. De acordo com o regulamento disciplinar da Comebol, o Garcilaso pode ter de arcar com uma multa de $3 mil, que eu acho que é o que vai acabar gradativo, acontecendo. Jogar com... Isso não tem. Jogar com portões fechados, perder mando de campo, perder pontos ou até mesmo ser desclassificado, eliminado da Libertadores da América. Mas eu pergunto, me fica assim, Ele vai pagar na só primeira duas vezes. na primeira vez que o fato acontece uma multa, no segundo é isso, no terceiro é aquilo, seria nesse sentido? Perfeito, eu não porque tenho tu essa não informação. poderá aplicar ao clube na primeira falta, a não ser que seja gravíssima, como parece que foi, a punição mais grave que tem. Claro, tem que haver uma Talvez gradação. até tenha no regulamento esse tipo de informação. Agora, esse negócio de Oruro que aconteceu, aquele rojão que matou o boliviano, o gurizinho, é parecido com o negócio do cinegrafista da Band. O cara, se não houve a intenção de matar, houve sim, o cara correu o risco de... Sim, Laura, mas não houve a intenção de matar. Vamos partir desse pressuposto, até no caso do cinegrafista da Band, não houve a intenção de matar. Ou por estádio do Oruro, esse aí. Sim. O que pensa uma pessoa? Vou levar um morteiro para jogar em alguém. Para quê? Para fazer um carinho. É verdade. Vai fazer um carinho, mas levar um morteiro para quê? Pra quê? Qual é o objetivo? Tem razão. Qual é o objetivo? É crime doloso, cara. É crime doloso. E ainda mais A disparando. bandeira o cara não levou. O Cacá Não, levou o morteiro. Confete a serpentina não quer. mais disparando para frente. Não é de negócio mortendo. Não, Pra cima. teve a intenção, então, de atingir alguém, né? O cinegrafista da Band, o cara botou no chão. Ainda tem uma volta que pode dar. Agora, o lado da Bolívia, o cara jogou contra a Me massa. perdoem os advogados, especialmente os defensores em processo crime, e eu não sou entendido nessa matéria, evidentemente, posso até estar dizendo uma bobagem aqui, mas só um pouquinho, o que leva um cara a sair de casa com morteiro e jogar em direção a alguém? Pra quê? Qual é o objetivo? E agora que o advogado quer matar o cara, né? Agora que o advogado deles resolveu entregar, não sei se é verdade ou se não é, pode ser uma estratégia da defesa, que os caras são aliciados e são comprados, ganham 150 por participação em evento, para depredar, para não sei o quê. Não é só a participação no evento. Tem que depredar. Ser um ativista com... Bom, mas isso é a posição do advogado. Como tu diz, a polícia tem que investigar se é verdade isso. É verdade. Agora, a questão de Oruro, o que aconteceu? Vocês já comentaram aqui. Ficou aquele negócio, 6 meses presos, os torcedores do Corinthians. É injustiça. De novo, hein? Aí volta pra cá. Alguns deles estão participando até hoje. Aí todo mundo diz assim, bom, agora isso aí aprenderam, não fazem mais. Mas que aprenderam? O que estão fazendo igual? Essa é a minha preocupação em relação ao ato de racismo também, Cacá.
Porque acontece tanto, e agora chegou na Libertadores da América e já teve aqui, e acontece na Europa, que alguma providência mais drástica precisa para tentar definir, solucionar de uma vez por todas. Isso tudo está na mão dos clubes. Os clubes são que tem a caixa preta da coisa. Mas não tem controle, Guerrinha. Por isso, precisa ter o controle. Não controla. Precisa ter o controle. É o seguinte, Silvio, Oi, Laura. tu que não é loiro, conversa comigo. Tu que não és loiro, dá uma conversada comigo. Seguinte, aqui, ó. O Palmeiras é o porco, certo? Certo. Eu imagino que o Palmeiras resolveu administrar, transformar limão em limonada. Os caras chamavam de porco, como chamam lá eventualmente o macaco e tal. Chamaram de porco, os caras, tá, então eu sou porco e tal. O Cacalo, que é mais velho do que eu, deve lembrar uma ocasião, Viola. aqui, num jogo, num Grenal, que rolou num fio, assim. O que era? Era macaco? Banana. E houve um momento, atenção. Tinha um macaco na arquibancada, em cima da arquibancada, jogando banana. Sim, mas ele é da torcida do Grêmio ou da torcida do Inter? Eu não identifiquei Porque houve um momento, aí que eu quero chegar. Isso não justifica absolutamente nada do que eu vou dizer, mas eu estou falando do fato. Em que, para transformar limão em limonada, não virou símbolo, porque o símbolo é o Saci, que é um negrinho, né? Tá? Mas houve um negócio de colorados levarem macaco. Mas o Internacional coloca É isso que eu estou dizendo. Aqui macacada, o Internacional coloca a faixa. Isso que eu queria saber. Aqui macacada. Mas é para administrar esse problema? Não é para administrar, é porque eu acho que não tem esse objetivo, maldoso que teve no caso do Tinga. Vamos admitir, tem um clube que se chama a Macaca. Ah, perfeito. A Ponte Preta é a Macaca. Exato. Então, e aí os torcedores do Guarani vão lá e metem pau na macaca, é ato racista? Não, mas aí não tem a ver com negro, aí é outra coisa. Pois é. Não tem a ver com negro, é isso que eu estou querendo dizer. Eu me coloco na posição do Tinga. Deve ser terrível. Horrível, claro que é horrível. Exato. Isso tem que terminar. Exato. A cada vez que tocava na bola. E outra coisa. Porque nós estamos falando de um cidadão. O cara conhece claro. o Tinga é fora de série. Uma coisa assim. Tinga é um sujeito fora de série. Superior. Esses dias eu estava num bar ali no shopping Guatemi. Não, um bar que tem na frente da pracinha da Encol ali. Tem um shoppingzinho ali, um barzinho ali. Eu estava ali, ele entrou no bar. E aí veio ali, me cumprimentou, me deu um abraço. Mais do que isso, sentou e ficou na minha mesa. É um cara fora de série, Tinga. Esse sujeito é extraordinário. É um cidadão, né, Cacá? É extraordinário. Com esse, os jogadores de futebol têm muito a aprender com um jogador como esse. Ora, e o cara vai jogar e toca na bola e vem macaco, imitação Tá louco, de isso não macaco. pode acontecer, cara. Silvio, Oi, diga. não tem a ver e tem a ver. Falando de minorias agora, tá? Minorias. O Richarlison, por exemplo, dizem, não sei se é homossexual, se não é e tal, mas ele aguentava também uma barra. Havia jogos em que toda hora, não sei o que e tal. É que se não acontecer nada, em seguida, nós vamos ter de novo. Mas não é só acontecer. Acontecer como exemplo tem que ser. Entendeu? Se tu quer parar com uma coisa, bom, o futebol inglês, né? Aqueles caras que eram odiados por todo mundo, os caras terminaram com os caras. É impossível terminar? Não é impossível. Não é impossível. É. Tu tem que punir com rigor. Bom. Tem que fazer isso. Agora, senão não vai acabar, não vai... Aqui, ó, CBF, Ronaldo e Dilma Rousseff, a informação do Felipe Nabinga, postaram mensagens de apoio ao Tinga. Isso. Olha, quando chegou ao ponto do Calil, do Atlético Mineiro, que o Calil, tu fala em Cruzeiro, o Calil se transforma no demônio. O Calil é anticruzeirista antes de ser atleticano. E ontem o Calil postou isso. Me tiraram a alegria da derrota do Cruzeiro. Lamentável. Vocês acham que o Adriano, poderá acontecer uma coisa mágica, milagrosa, de o Adriano corresponder no Atlético Paranaense? Eu vi na televisão a imagem dele treinando. Sei lá são meus olhos ou não. Me pareceu um armário, assim. Bom, aí nós já estamos entrando nos jogos de hoje da Libertadores. O Grêmio joga às 10h15, que em seguida a gente vai falar, e o Atlético Paranaense estreia às 8 da noite e o Adriano fica no banco de reservas. É reserva. No banco, para entrar A camisa do Paulo Baier, ele vai usar. Onde é que passa? Não entra nele. Número Onde é que passa um jogo do Grêmio, Benfica? Na Fox. Só? Só. Sport TV não passa? 573, 573. Sport TV não passa? Bom, sei que a ESPN não passa? 573 passa. Quem tem os direitos de transmissão da Libertadores é a Fox.
Sim, mas ontem o jogo do Flamengo foi pela Globo. Não, tudo bem. Ela cede alguns jogos para a Sport TV. Depois do Walter... A Globo ontem. o sucesso, Globo, Sport também TV, tem isso aí, direito. claro. Ninguém- Mas aí é só nas quartas-feiras. Isso, da Globo. só nas ninguém vai defender e sustentar que o atleta gordo é melhor, não é isso. Mas depois do Walter eu passei a tomar mais cuidado com esse negócio de falar que o cara tá gordo. Então daqui a pouco o Adriano, que me pareceu enorme, chega lá e pode jogar bem, não sei. Mas é... O Adriano sempre foi assim muito forte, né? É, isso é verdade. Perto do Walter, ele é magrão. É magrão, né? Mas isso não foi nunca levado em conta. Ele jogou Acho que muito. o Walter, Adriano, perto né? dele, tá magrão. Agora o Walter vai pagar a vida toda por isso. E o interessante do Walter é que ele não é de festa, não é de beber. O negócio dele é o refrigerante, é o cheeseburger. Isso. Mas ele vai pagar a vida toda, mesmo jogando muito, na minha opinião. Tecnicamente, Mas eu vi uma é um belo jogo, mas não adianta. Vi uma entrevista dele que perdeu muito peso, tá jogando agora com 100 quilos. Ele disse que jogava com mais de 100 quilos. Tá Qual é a precisando altura botar dele? massa. A altura dele ninguém fala. Ele disse que é 1,78 m. Consegue ser mais gordo que eu, hein? Ah, mas tu é O magrinho. Walter, em seguida, nós vamos ver pro cara do Fluminense, o preparador dele, ele precisa botar mais massa. Mas não é massa muscular, é massa de comer. Espaguete. Cacalo, e o Grêmio a partir das 10h15, Cacalo? Eu acredito no Grêmio. Lá naqueles, tem 20 mil, vocês estavam comentando aqui, tem 22 mil, a capacidade de 22 mil lugares o estádio. I believe. Eu acredito no Grêmio, Benfica. Eu acredito no Grêmio, eu acho que o Grêmio está consolidando uma equipe. Não acho que o Nacional seja esse bicho-papão que muitas pessoas falam, embora eu respeite a tradição e a história do Nacional. Eu te quero mandar um beijo pro meu filho, Benfica, Quem, Roberto? Roberto, que saiu hoje à 1 da madrugada com destino a Montevidéu numa van, ele e alguns amigos alugadas. A vã esperança de que o Na Grêmio- van esperança de que chegasse, porque em Guaíba estragou, eles tiveram que voltar. Família, tem gente mais gremista que tu? Porque em Guaíba estragou a van, eles tiveram que voltar e não foram. Não, e uma... Então, o Roberto, Não. meu filho, se encontra em casa assistindo pela televisão. Aqui, ó, agora Por que não foi de Kombi? me lembrei de uma história. Eu acho que era Copa Rio Branco, 68, uma coisa assim. É Kombi, hein? Faz muito tempo. Não. Aí eu tinha um Fuca, olha só, eu tinha um Fuca 1200, não é Fuca 1300, nem 1500, 1200. E aí resolvemos ir no meu Fuca para Montevidéu fazer a cobertura. Quem eram os protagonistas? Lazier Martins, Luiz Carlos Prates e eu. Aí chegou em Jaguarão, rapaz, pifou o platinado, nem sei se esse carro tem platinado hoje em dia. Escolheram a estrada errada, tinha que ter ido pelo Chuí. Pois é, mas naquele tempo tinha essa. Pois é verdade. E aí rapaz, que me putearam, porque o que tinha que vir desse carro? Hoje não tem mais platinado. Não tem mais platinado? Não tem mais. Ô, Cacalo, já que tu falasse I believe, Tô falando há 40 por que tu não usa o bordão pro jogo de hoje do Grêmio, o bordão do Obama? Yes, we can. Yes, you can. Yes, I can. You can. Grêmio cans. É assim? É assim que se diz? You cannot. Aliás, quero dizer que recebi uma... Depois, fora do ar, vou te dizer um telefonema de uma professora de português hoje de manhã. Foi de manhã, a que horas, hein? Entre as 9h30 e as 11. Temos correção à vista. Mas, Cacalo, o teu filho voltou, é impressionante isso. O cara sai de van, cara, e morre a caminhonete aqui em Guaíba. O que é isso, Guerrinha? E o cara tem que voltar para cá. Deve ter voltado feliz pior pra é que o casa. Roberto está enlouquecido, furioso, porque estragou a caminhonete que eles estavam indo, né? Logo a seguir, acima de Guaíba, né? E aí, como sempre, todo tem seguro resgata. O seguro levou 3h30 para mandar o carro para buscar. Deu sorte por causa do tempo ainda. Eles passaram a noite em Guaíba, Eu tava com na estrada. tava com Eles são malandros, eles são espertos. Eu tava com polêmica no ar, né? Tipo assim, quando cai um avião, tem uma grande repercussão, né? Não, cada um com suas virtudes, cada um com suas... Eu tenho uma certa pretensão no negócio do português, regência, concordância e tal. Aí eu tô apressado ali na interativa e tal. Ele está apressado, Tá se aí eu não sei. Não, é. Aí daqui a pouco eu digo assim, poderá haver, Lembro disso. na mesma respiração, eu digo. Mas quem ouve está atento, né? Mas era porque... Olha o Lauro. Mas era porque tu- Olha o metido. Não, mas quando o cara diz assim, olha o Lau, já ele poderá haver. É porque tu estavas apressado, não. Mas tem desculpa, ele estava apressado, Cacalo. Tá, mas onde é que reside, então, a tua confiança, em função do que, assim, no time do O Grêmio Grêmio? está consolidando um time, está jogando com alguma consistência defensiva, e não é só para marcar, para se defender, porque fez um excelente primeiro tempo no Grenal, jogando com os 3 volantes, e eu quero acreditar que se esse menino Luan for mantido no time, ele vai deslanchar. Ele vai deslanchar porque ele é muito bom jogador, e penso que
Como disse aqui antes do Grenal, o importante para o Grêmio no Grenal era não perder. Não era nem tão importante vencer. Claro, vencer é óbvio, é bom sempre. Mas o importante era não perder. E hoje vale a mesma coisa, ainda nessa fase de formação, nessa fase de consolidação de um novo esquema, de um novo time, com alguns jogadores novos, o importante é não perder em Montevidéu. Quero que vocês raciocinem comigo, e de modo particular o Cacalo por duas razões. O Cacalo foi dirigente e é gremista. Muitas vezes um time Tu não fosse dirigente, nem és gremista. É verdade. Então, como tu tens as duas condições, eu quero e também o Guerrinha e o Silvio Benfica. Muitas vezes um time ganha um título lá adiante e ninguém dava muito por aquele time. Eu quero encher um pouco de esperança dos gremistas nesse momento, de otimismo e tal. É improvável que o Grêmio ganhe a Libertadores. O Grêmio, num primeiro momento, não tem time para ganhar a Libertadores. Mas eu também quero, agora que eu chego aí. Muitas vezes um time... Não, eu estou lembrando do Curitiba, do Enio Andrade, que foi campeão brasileiro. Tu olha assim, mas não pode ser. Aí depois tu começa a descobrir, pô, mas esse Dinho é bom, esse Goiano é muito bom. São conclusões a que tu chegas depois de o time ter desempenhado. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso com o Grêmio. Pode acontecer. Pode e pode. A única ressalva que eu faço é que esses jogadores que tu referisse especificamente, e mais outros... Já de cara você sabia? Não. Quem os contratou imaginava que seriam bons. Sim, tá bom. É mesmo? Eu acho que está muito igual ao futebol. Nós estamos vendo aí coisas no futebol que não dá para descartar nada. Eu ontem aqui, Guerrinha, disse que eu não acreditava no Atlético Mineiro, nem no Cruzeiro, nem nos clubes brasileiros. Por isso que eu acredito que o Grêmio tem a mesma chance de todos os clubes brasileiros. Talvez até mais. O Atlético para mim acabou e o Cruzeiro, olha, eu tenho dúvida se não está virando fio também. Todo mundo sabe que uma competição de mata-mata, ela é imprevisível. É o dia e a hora, depende, entendeu? Daqui a pouco tu vai lá e ganha, daqui a pouco o adversário é pior do que tu e tu vai lá e perde, é normal. Então a grande dificuldade, pelo equilíbrio eu vejo, mas a maior dificuldade do Grêmio é passar de fase. Depois fica tudo igual, é mata-mata. Outra coisa que eu acho muito, muito polêmica, e de polêmica eu gosto, Guerrinha, é o seguinte, falasse em mata-mata, né? Que realmente é bom... Será que está certo? Pode ser que esteja certo. O gol fora, no caso de igualdade no saldo simples, valeu o saldo qualificado. Será que está certo isso? Isso é uma norma para obrigar que o visitante vá jogar também, né? O espírito, o ratio legis eu domino. O espírito da lei Ratio legis. A ideia é essa. Mas será que... Bom, a ideia é essa, mas e aí, será que é bom isso? Eu acho que isso vale para os dois. Não, tudo bem. Então, se vale para os dois, é bom. É como o campo está molhado para os dois, é ruim para os dois. Bem. É para os dois. Não, favorece só um deles, não é bom. Não é bom. Agora, por exemplo, quer ver o Atlético Paranaense que joga hoje? No último segundo da partida, nos acréscimos, ele está jogando contra o Oriente Petroleiro, correto? Não, Oriente Petroleiro. Contra o Strongest. Não, desculpe. Na classificação... tu estás falando na classificação. Atenção. Na classificação não foi o 1, 2, 3, Oriente. vou começar de novo. 1, 2, 3. Tá, roda, tá. Na classificação, tá nos acréscimos o jogo em Curitiba. Isso. E o rapaz do Oriente Petroleiro, de Santa Cruz de la Serra... Não, mas o Oriente Petroleiro jogou contra o Nacional. O Oriente Petroleiro foi o Nacional. Foi eliminado pelo Nacional. Eu estou tentando lembrar qual foi o adversário do Atlético. Não é. Bom, mas não tem problema. O adversário do Atlético. Isso. Né? Puxa vida, puta merda. O adversário do Atlético está nos acréscimos, último segundo, correto? É melhor do que pênalti. O cara está no segundo pau, e que é o sonho de todo mundo, no segundo pau, e aí dá uma bola raspando a trave direita, e se ele faz... Atenção, e se sai... É isso que eu quero dizer, Guerrinha. Se sai aquele gol, tá fora o Atlético, correto? Tá fora. É o risco. Por quê? Por que ele tá fora? Porque ele foi incompetente fora de casa, o Atlético. Não, tá bem. Foi incompetente. Tá bem. Se ele for competente fora de casa... Ele daqui a pouco leva aquele gol e não acontece coisa nenhuma. Então eu acho que é para os dois. Não é bom tomar gol em casa. Essa é uma situação boa. Essa aí não pode, se puder evitar, melhor. Não, o caso, só porque está ligado hoje no Nacional e Grêmio, não tem nada a ver com o Nacional e Grêmio, que não é mata-mata. Não é por aí, não é por aí. Agora, interessante o que disse o Cacalo. O Cacalo disse a seguinte frase: para mim, o Atlético Mineiro terminou. Acabou. Foi essa a tua expressão. O Atlético Mineiro. E o Cacalo enlouqueceu. E o Cruzeiro está virando filme. E o interessante é que o Atlético Mineiro é o mesmo time acabou, que ganhou a Libertadores da América, à exceção do Bernard com o Fernandinho. Mas tem uma outra exceção importante que eu acho que é o treinador.
entendeu? Além do O treinador, comando, tem o ido comando, bem o no comando altera. além do O comando treinador, há um fartão natural de vitórias que Mas tu vira não- o fio. Mas não chega ao ponto do Cacalo de descartar. o Tantas Atlético. vezes, não, eu não estou descartando, eu acho que, Ele- que, eu acho que que ele é não vai forte ser o candidato. time do ano passado, eu exagerei um pouco. Poucas vezes tu consegue fazer, e eu participei na época do Grêmio, mas tive essa felicidade, numa exceção à regra total. O Grêmio foi campeão brasileiro em 96 e aquele time estava no limite, porque tinha ganho 10 títulos importantes naquele período, e iniciou 97 ganhando a Copa do Brasil. Terminou o ano ganhando o título brasileiro, iniciou outro ano ganhando outro Ele título foi ao mesmo brasileiro. tempo campeão brasileiro da Copa do Da Brasil. Copa do Brasil. Porque não havia já o... Isso é muito difícil. É muito difícil. É aquilo que todo mundo diz, ó, chegar lá em cima é fácil. O duro é se manter. Né? E claro que a gente sempre vai fazer uma relação do Atlético do ano passado, do Cruzeiro do ano passado, e muito provavelmente eles não vão conseguir os mesmos resultados. A dúvida que eu tenho é que se os outros evoluíram a ponto de derrubá-los. Mas, Guerrinha, Aí é que eu não sei. começa uma situação interna. O cara que, na hora de renovar contrato, o cara que ganhava 100 quer 500, na hora de estabelecer o bicho, que era 5, eles querem 20, na hora de viajar de avião, não queremos mais ir nesse, queremos na primeira classe. Há uma série de pequenas coisas que acontecem num grupo, de um elenco de futebol, que não é só o jogo dentro de campo propriamente dito. Eu sempre conto uma história. O Grêmio, enfarado de títulos, foi fazer uma excursão para a Europa e parou na Holanda, num hotel 5 estrelas da melhor qualidade. 5 estrelas na Holanda, em Amsterdã, da melhor qualidade. Em determinado momento, o seu Verardi me chamou lá e disse para mim assim, olha, tem 3 jogadores aí que não estão satisfeitos com a comida do hotel. Não estão satisfeitos com a comida do hotel, mas vamos solucionar já, seu Verardi. Dá as 3 passagens para ele, manda eles ir comer em Porto Alegre imediatamente. Manda embora, agora, já. Não falei assim, né? Digo, mas manda de volta para Porto Alegre e chama outros 3, porque se uma comida no hotel 5 estrelas é ruim, eu fico pensando onde é que será boa. Né? Aí a comida passou a ser boa no dia seguinte. Sabes que isso é muito subjetivo, né? Não, evidente. Não, evidente. só o seguinte. A equipe foi toda para o Japão e ninguém come comida japonesa. Claro. Na época. O único lugar que eu não consegui comer foi na Arábia Saudita, que aliás não era eu. Os príncipes ofereceram, já contei esse troço. Tinha o Javali, não tinha carneiros com... Tem até fotos. Comia com a mão, né? Carneiros com vísceras. Pô, é sacanagem. Fomos comer sanduíche com... Eu mais gosto é das vísceras. Bom. Mas o que eu quero dizer que é subjetivo é o seguinte. Tu tá no hotel 5 estrelas. O jogador tem uma origem humilde. Ele acostumou a comer, quando comia, arroz, feijão e não sei o que, Aí chega ali, tem um troço mais sofisticado. Não é que seja ruim a comida, para ele não era isso. Até nem era o caso, Lauro, porque são jogadores já manjados, rodados. Bom. Né? Então era sacanagem mesmo. Não era sacanagem, era aquela coisa. Nós caras... somos superiores, nós estamos por cima. Eu quero exigir isso, eu quero exigir aquilo. Né? Isso aqui não me serve, esse pão não é o pão que eu gosto, a manteiga está no... Pelo amor de Deus, vamos nos adaptar. Vocês devem, eu quero margarina. Vocês devem lembrar o Murilo, o loirinho, que jogou no Internacional, um alemãozinho. Gozador ao extremo. O Murilo foi trabalhar na China. E o Murilo não estava acostumado com aquilo. Chegou o primeiro dia de China, levaram ele para concentração e serviram sopa de cobra. Eu tomei sopa de cobra na China. Aí ele ficou olhando naquilo, né? Eu disse, não, eu não vou nessa bronca aí, tá brincando, eu não sei o que é isso. Aí um outro disse assim, good, bom, né? Diz ele, não, vamos fazer o seguinte. Aí foi na cozinha, roubou meia dúzia de ovos, comeu e pegou o avião de noite. Diz ele, chega. Sabe que eu tomei sopa de cobra, Guerra? Eu e o Marcos Hermes estávamos juntos numa viagem. Chegado numa cobra, então. E é Tomamos bom, Cacá? Qual é a marca da cobra? Meia gosmenta só, mas deu para encarar. Cacá, olha só. Falar em racismo, só rapidamente. Pois não. Me lembrei agora. Envolve Paulo César Lima, Paulo César Caju. Nós estávamos antes da Copa de 74, na Alemanha, faz 40 anos. Nós estávamos na Basileia, onde foi cortado o Clodoaldo, etc. E aí os jogadores não faziam sexo sei lá, já tinha... Houve jogo lá em Ludwigshafen antes, mas não sei onde e tal. E aí, gurizada, gente jovem, com saúde, querendo, né, mulher e sem mulher há muito tempo. E aí pegaram umas combis, e nos pegaram no hotel, nós fomos juntos, né?
Eu fui numa Kombi com o Edu Negrinho, ponteiro do Santos, jogou no Internacional. E aquelas Kombi que... Bom, tá. Aí fomos, ali é uma tríplice fronteira, né? Fomos para a Alemanha, um lugar chamado Lorach, não interessa isso. Aí fomos... Bom, aí tinha um rendezvous, tá? Explica para os jovens. Uma casa posto de gasolina, que aquela onde se troca o óleo, entendeu? Exatamente, uma casa de mulheres. Uma casa de mulheres, tipo assim, no 6º andar, digamos assim. Não era uma tia lá? A gente subia. E aí tava... Uma tia? É uma tia. Aí tava aquela galera... Sabe quem é que tava? Jorge Cury, Valdir Amaral, eu, Escambau e tal. Bom, Tudo gurizado. aí, racismo. Tu matou lá? E tinha umas loiras enormes. Não, ninguém me matou também. 0-0 fora de casa. Aí, rapaz, aquelas loiras peitudas, umas mulheres peitudas e tal. Eu só olhava, né? Aquele troço também estava num atraso desgraçado, né? Mas era caro, né? Sim, só 5 contra 1, então aquela covardia toda. E aí, rapaz, ninguém se escalava para explicar para o Paulo César Lima que a mulher não queria ficar com ele porque era um negócio ligado à cor. Aí o sacana do Valdir Amaral, junto com o Jorge Cury, me escalaram. Eu, cara de pau, tive que pegar o Paulo César e falar esse negócio. Então, e aí o Leivinha, olha só o Leivinha, o tio do Lucas. do nosso zagueiro, né? Não. Do tio do Lucas, o volante que jogou no Grêmio. Lucas Leiva. O Valdir goleiro que é avô do rapaz. Bom, o tio do Lucas Leiva, Leivinha, chegou para mim e disse assim: ô Gaúcho, seguinte, ó, elas querem 600 pau, era 600, sei lá, dólar, não lembro o que era. 600? Não era, a moeda internacional. Com isso aí eu boto debaixo a sola do 600 pé e ó, naquela época. tem câmera hoje? Muito não? bem, tem câmera. Tem câmera. 600, Segura aí. 600 naquela época. Garrinha, vamos pro intervalo 600 naquela época, a mulher tem que casar com o cara. Bom, deixa eu só fazer. Olha aqui, ó, a contribuição do Nando Gross, do Rafael Gomes também. O adversário do Atlético Paranaense foi o Sporting Cristal do Peru. Esse foi o time que quase marcou no final e que seria o classificado se tivesse feito. Muito bem. Quer dizer pro Nando Gross que está ouvindo o programa, que eu ouço sempre o programa do Nando Gross. Beijo, Nando. Sempre ouço o programa do Nando Gross. E que também, como ele, fiquei perplexo ontem quando ele soube que o chefe da torcida internacional, que já teve problemas aí, eu não estou querendo nem entrar nesse mérito também, já tinha conseguido fazer o check-in para assistir o jogo e os torcedores não conseguiam. Mas alguém no Internacional tinha que falar sobre isso, eu acho. Nando, bota a Billie Holiday. Interessante mesmo. Bota a Billie Holiday pro voo hoje. Você tira férias a Ruder, não deixe uma equipe treinada monitorando a segurança da sua casa e viaje tranquilo. Ligue 3314-6400. O verão da Car House está imperdível. Etios XLS hatch 1.5 em 24 vezes com taxa zero é incomparável. É na Car House. Hora do Momento Bairrista. Exclusivo. Servidor localizado na Bahia foi o responsável pelos problemas do check-in para o primeiro jogo oficial do novo Beira-Rio. Esta e outras tu encontras no bairrista.com. Momento Bairrista, oferecimento de Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Intervalo comercial, em seguida voltamos com Sala de Redação. Mas e daí, Chiru? Então, queimaram uma costela gorda lá na estância dos Teixeira? Bah, índio velho, o vivente me assou uma boia de lamber os beijos. Barbaridade. Mas com o quarto de ovelha e aquela costela me deu um peso no estômago. Ai, ai, ai. Tô mais judiado que filhote de passarinho na mão do piá. Mas, tchê, tem Olina pra isso. Um composto de ervas que tu vai ficar mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 14 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, jornalismo, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. A Ouro e Prata leva você até os bons preços de Rivera. Aproveite o serviço bate e volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre nas sextas-feiras, com retorno no sábado por apenas 10 vezes de R$ 12,99, com café da manhã e translado até os free shops.
Para mais informações, ligue 0800 051 6216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é Ouro e Prata. Não adie mais sua decisão. Adquira hoje mesmo um plano antecipado do Crematório Metropolitano em pequenas parcelas mensais. Com ele, você evita transtornos no momento de um falecimento e assegura que a escolha pela cremação seja respeitada. O plano é a garantia de atendimento do Crematório Metropolitano e certeza de tranquilidade para a família com uma só ligação. Ligue 0800 51 2624. Crematório Metropolitano. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é Real. Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é Real. Minuto Simers. Porto Alegre abriu concurso para médico especialista com salário de R$ 2.174. É assim que o prefeito quer acabar com a longa espera da população por consultas? Por que não oferecer os mesmos R$ 10.000 pagos aos intercambistas do Mais Médicos? Uma saúde forte se faz com responsabilidade e seriedade, não com descaso e privilégios para poucos. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. A luta pelo tri começa em Montevidéu. Cabeça, gol! Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América. E uma boa estreia é decisiva no sucesso do Grêmio nesta competição. Gol do Grêmiozinho! Grêmio, bicampeão da América! Depois de 83 e 95, a torcida quer novos heróis para a conquista da América. Marcos na bola, tirou gol! Às 9h30 da noite tem Nacional e Grêmio, com Pedro Ernesto Denardim, Nando Gross, Diori Vasconcelos, André Silva e Carlos Guimarães. A bola só para de rolar quando começa o balanço final com Silvio Benfica. Oferecimento: Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, NET e Epocler. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De redação 13 para as 2. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, liquidação e saldos Tumeleiro. Produtos com descontos imperdíveis. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House e Toyota, incomparável. Hora certa de Crematório Metropolitano, 0800 51 26 24. E a temperatura com o oferecimento de Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Olha, chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção. Você no Sala de Redação desta semana. Leandro de Oliveira vem amanhã ao estúdio participar do programa ao vivo. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Patrocínio Petisqueira, comida de verdade, agora no Bourbon Ipiranga. Promoção Rádio Gaúcha. É impressionante como é grande esse Sala de Redação. Vejam vocês que estão ausentes, nada mais nada menos do que Paulo Santana, Kenny Braga, Vianney Carlé, Davi Coimbra e Pedro Ernesto. E Pedro Ernesto, sem falar no Pedro Ernesto. 5 estrelas do Rádio Gaúcho. E nós estamos aqui fazendo um programa, é verdade que medíocre, mas tá bem, né? Medíocre no sentido literal médio, da palavra? No sentido médio. Médio. O médio. Eu recebi 2 torpedos. Um de um amigo do peito, o Vilmar Silva, lá de Santa Maria, que ouviu essa manifestação a respeito do erro que ontem foi veiculada no Twitter. Ele disse que ouviu que o presidente Luigi desmentiu a informação e que o problema todo é que o erro é contrário à direção atual do Internacional. Bom, mas isso é o mínimo que pode acontecer. Com relação ao check-in? Ao check-in. Não pode acontecer, não pode haver privilégios nessa hora num jogo que só cabe em 10 mil pessoas. Tu não pode privilegiar ninguém, nem parente nessa hora. O parente e o sócio é a mesma coisa. Bom, e recebo e mando um abraço para o Neco, que manda um abraço para a gente. Diz que tem um presente para mim. Eu tinha pedido esse presente faz tempo para ele, que é a camisa do Botafogo. Então chegou, obrigado, um abraço pro Neco. O Neco é muito amigo do Cacalo também. Gente finíssima. Gente fina.
Botafogo que, E por amigo- enquanto... E sou amigo do Kiko também. Do Kiko também, meu amigo. Sou amigo também da Mara, irmã deles também. A família toda. Botafogo que, por enquanto, é o melhor brasileiro nessa arrancada de É. Libertadores da América, o que Ele- ganhou com mais autoridade, digamos Ganhou. assim. 4 já jogaram, né? 2 gols, Faltam né? 2, o Grêmio e o Atlético Paranaense. E a vitória do Atlético é fora de casa. Né? É fora de casa. Que é importante. Mas Mas aí- é contra um adversário menor. Não, e não jogou aquilo que jogava, né? Aquilo que o Cacalo falou. Sabe, o Benfica, que eu sou vacinado contra muita coisa. Febre amarela, um monte de coisa. E uma vacina que eu fiz há muito tempo... A mordida. Entre tantas vacinas, uma que eu fiz é a seguinte. Uma vacina contra a terra arrasada. Como é que é terra arrasada? O Grêmio ganhou do Nacional. Terra arrasada tem para os dois lados. O Grêmio ganhou do Nacional logo à noite. Aí amanhã de manhã, esse é o campeão da Libertadores e tal. Ou então o outro lado diz assim... Terra arrasada vai ser no Não, Nacional. um momentinho. Vamos mudar Não, pra mas tem, Montevidéu. mas tem sempre a granalização. É campeão. Isso tem não, o tempo todo. não, olha o que vai acontecer. O Grêmio ganhou do Nacional. É. Vamos às hipóteses. É campeão da Libertadores. E o outro lado diz assim, pô, grande coisa, nós cansamos de avisar que o Nacional é uma droga, que é o pior do grupo. Pô, vem cá, cara, o Oriente Petroleiro era melhor que o Nacional. Espera um pouquinho. O Grêmio ganhou do Nacional. Espera um pouquinho. O Grêmio perdeu pro Nacional. Pô, é aquela shit que nós falávamos aqui, pô, não tem a mínima condição e tal. Tá muito poliglota. Aí vem o seguinte, fora de casa, vai ter depois jogo em Porto Alegre, o Nacional vai jogar em Porto Alegre, né? Então tem de tudo, Silvio, não pode ser definitivo em nada. Recebi uma mensagem aqui agora, Benfica, de um sujeito muito inteligente e culto, que disse que, após o que o Lauro manifestou no programa, que o Leivinha morreu há 10 dias. Será que é verdade? Será? Leivinha? Está aqui a mensagem. Leivinha morreu há 10 dias. Ainda bem que aconteceu há 10 dias, porque se acontece amanhã eu ia ser responsabilizado. Confesso que eu não... Eu até vou te fazer uma pergunta aqui. O Leivinho, a idade mais ou menos do Leivinho. Alô, informante, Se ele Leivinha, jogou a idade. Copa de 74, é fácil. Vamos chutar que ele tivesse 24 anos, né? Teria nascido em 50, nós estamos em... 14, bota 2013. 68, 69, coisa assim. 63. Vou dizer que o cara que me mandou a mensagem, viu, Benfica? O cara que me mandou a tinha mensagem... 28 anos, aí O já cara que me mandou a mensagem é muito amigo do Pedro Ernesto, frequenta o sítio do Pedro Ernesto, participa de jantas lá com ele, é íntimo do Pedro Ernesto. Ele me manda para mim a mensagem aqui. Bom, até é bom a gente esclarecer isso aí, eu não tinha recebido essa Eu informação. também não sabia disso. O Leivinha que fazia dupla com o César, maluco no ataque do Isso, Palmeiras. Exatamente. Edu, César, Leivinha e Ney. O Edu que era ponteiro esquerdo, Edu era o como o foguete, Ney né? jogava O Edu era- muito, o Edu foi era- trazido para a ponta direita também o Edu. Não, o Edu era ponta Ali. O direita. Edu era o veloz, né? O velocista. Né? Era um Edu, foguete. César, Leivinha e Ney. Isso. É que o Edu, eu não estou falando do Edu... Mas o Artime eu tô nesse falando time ainda. Não, esse é antes. Pouquinho antes. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1969, por aí. 68, 69. O Artime, se não me engano, substituiu o Ademar, o centroavante, Sim. aquele no Palmeiras, que foi para o Flamengo. O César estava em 74 também. Nando Gross, Leivinha está vivo, tem 64 anos. Ó. Pô, meu amigo, como é que me manda uma Conhecimento mensagem dessa. dessa? O cara matou o Leivinha. O cara matou o Leivinha há 10 dias. Porra. Doloso. Eu acho que ele achou que tinha matado. Com a intenção de matar, inclusive. Não, mas tem direito de resposta. Tem, já veio a resposta em seguida. Esse debate vai até o fim aqui no programa. Bom, o cara, só para esclarecer. O Nando tá atento, esse teu amigo aí não é dono de Obrigado, funerária. Nando. Hein? Teu amigo não é dono da funerária, nada, né? Porque daqui a pouco não dá para discutir com esse cara, não dá. Né? Guerrinha, o check-in ou check-in reabre hoje às 5 da tarde. Também temos o check-out. E aí? Espero que tenha melhor organização, né, do que teve ontem, para que todos saiam satisfeitos de lá. É preciso alertar o torcedor que cabem só 10 mil. Não tem 9.999 nem 10.001, é 10 mil. E quem ficar de fora tem que entender. Agora, que se deem oportunidades iguais a todos. Porque eu lembrei ontem no Show dos Esportes que isso é um prêmio, principalmente, para aquele associado que no ano passado pagou a sua mensalidade e viu o seu clube jogar fora da sua casa e não pôde acompanhar durante um ano inteiro. Por isso que eu acho que não tem que haver privilégio e acho que não está havendo privilégio. A FIFA está fazendo um negócio primeiro mundo, eu identifico isso. Primeiro faz um teste com 10 mil, depois com 15, 20, sei lá eu e tal. Tudo bem. Mas um pouco é uma viadagem também, porque 15 mil, o que ia? Caiu o estádio com 15 mil?
Não, eu não sei, mas eu acho que é praxe isso. Acho Não, que não, isso que praxe, eu sei. né? Que é. Mas porra, Mas eu pode acho ser um assim, exagero. Se não me engano, são 3 jogos testes. Exatamente. São 10, 25 e total. Não, eu acho que 10, 15 total. Então, vai aumentar num segundo jogo. Depois vem um terceiro com mais público. Essa é a intenção. Em princípio, parece que é essa a informação. Bom, mas de qualquer maneira, o jogo do Internacional ainda falta a liberação oficial do estádio que sai amanhã. Agora, normalmente o Inter e Caxias pegaria quanto de público? É muito mais do que 10? Depende do jogo. O Campeonato Gaúcho não chega a isso, não. Não chega. E tem uma outra coisa. O jogo vai ser no Beira-Rio. Sim. Se o Inter está tendo essa providência de vender ou botar 10 mil sócios dentro do clube, é porque ele já tem alguma garantia que o jogo é lá. O próprio Ministério Público já... E, aliás, ontem eu vi as imagens do treino noturno do Internacional. E aí? Ficou um dia. É? Um dia. A iluminação. Um dia. O gramado parece maravilhoso. A casa está pronta, por dentro, pelo menos. Sim. Falta arrumar por fora, né? Mas ainda tem algum ajuste por dentro, porque quando choveu ainda molhou algumas... Não, por dentro que eu digo é o campo, a iluminação, isso aí tá legal. Sim. Né? Bom, vem aí o novo estádio do Internacional. Depois tem o jogo contra o Juventude na terça-feira. Esse jogo, em princípio, não deve ser no Beira-Rio. Aliás, o D'Alessandro hoje disse uma coisa bem legal. Gostaria de voltar e voltar em definitivo. O D'Alessandro quer ocupar a cama dele e depois não quer dormir no hotel, né? Tá certo? Muito bem. Vamos embora, então? Aonde? Pra casa? Vai pagar o almoço? Cada um para sua casa. Vou pagar o Lauro Quadros. Pagas o almoço? Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House e Toyota apresentaram Sala de Redação. Na sequência deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu tenho recebido isso desde ontem, acho que vocês receberam também. Está todo mundo se queixando das condições do campo do São Paulo e Rio Grande. Diz que foi impraticável ontem. Entre Brasil e São Paulo e Rio Grande, 0-0, uma chuvarada, mas diz que foi um horror. Então, que se dê uma olhada nisso, até para o próprio bem do São Paulo, que está precisando ganhar em casa, para se salvar do pior. Quero mandar um abraço para o famoso doutor aqui, participante do Sala, que me mandou um monte de mensagens só me tocando flauta hoje. Muito bem, e o teu informante não voltou mais em relação ao Não, meu informante voltou. Voltou aqui, mas só achei que as confirmações dele foram meio cheio de pipoca. Acho que ele deu uma pipocada. Notícia na hora certa vem aí, 2h05, tem o Gaúcha Repórter com Leandro Stout. Boa tarde. Sala de Redação. Debates esportivos.